Hoje nós vamos falar de autismo, vamos falar de volta às aulas e de como é importante as pessoas estarem amparadas de informação. Por que eu estou falando isso? Ninguém sabe o dia de amanhã, nós precisamos conviver, né, com as pessoas, precisamos estar sempre tratando com muita empatia, com muita responsabilidade, muito respeito. E infelizmente tem muitas pessoas que não sabem muitas vezes como conduzir, até de um simples oi. Olha, já meio que assim, infelizmente isso acontece. Com certeza. E não só com o autismo, gente, com tantas outras situações. Hoje eu recebo a doutora Adriele, que é neuropediatra, para falar de volta às aulas e o que é o transtorno do espectro autista. Seja bem-vinda. Obrigada, primeiro agradecer esse espaço aqui, é exatamente isso, a gente precisa ensinar a sociedade como lidar com essas pessoas, né? Não adianta as famílias terem toda a capacitação, todo o preparo e a sociedade não está pronta para ter empatia, para ter acolhimento, e é super necessário isso no mundo atual, porque a gente vem ver crescendo o número de crianças com algum transtorno do neurodesenvolvimento, seja o transtorno do espectro autista, seja o TDAH, ou outros transtornos da infância. Então, precisamos como escola, como sociedade, como família, estarmos aptos a saber lidar com essas pessoas. Amparados de informação para, de fato, lidar com isso, né? Até porque pesquisas comprovam que cerca de 1 a 2% da população mundial, ela tem pessoas com autismo, né? Então, nós precisamos, de fato, prestar muita atenção. A pandemia evidenciou muito isso, né? As pessoas prestaram muito mais atenção dentro de casa e parece que deu um boom, assim. E aí, como lidar com isso a partir do momento que você recebe o diagnóstico? Principalmente com crianças e adolescentes quando estão frequentando a sala de aula, né, doutora? Exatamente. Acho importante, né, primeiro a gente se situar assim, sobre o diagnóstico, você falou, a importância da gente reconhecer esse diagnóstico, primeiro é muito importante. O que eu vejo são muitas crianças que estão ali na escola com várias dificuldades e não tem ainda um diagnóstico médico, não fez ainda uma avaliação. Então a gente precisa realmente reconhecer esses sinais e sintomas, tanto a família, né? Quem tem um filho tem que entender como é que é o desenvolvimento normal dessa criança e a escola também tem que reconhecer esses sinais e sintomas para poder fazer os encaminhamentos. Então, essa condição ela é definida como uma condição de atraso do neurodesenvolvimento que envolve a comunicação social e comportamentos, né? Isso é a definição técnica, mas eu vejo o autismo como são pessoas que são diferentes, que têm dificuldades e que vieram ensinar pra gente muito como ver, como enxergar, como sentir o mundo de forma diferente. Falar que de fato, né, ser diferente é ser normal. Né? E a gente precisa realmente, como eu já falei inúmeras vezes aqui, estar amparado de forma, cada vez mais buscar informação, nunca é demais, isso é fato. Né? E quando a gente fala de retorno às aulas, nós queremos que as crianças elas possam estar em um ambiente agradável, em um ambiente acolhedor, onde pessoas possam estar equipadas de ações para de fato abraçar realmente no sentido de dar o apoio que elas precisam. Não somente as crianças, mas os familiares, né? Porque grande parte das crianças e adolescentes frequentam escolas regulares. E o fato é que nós precisamos ter profissionais que possam dar esse suporte, esse apoio que eles precisam para tornar esse ambiente agradável. E é um momento muito desafiador, né? Total. Tanto para aquela criança que vai iniciar da escola, né? Porque ela está acostumada ali o vínculo com a família, o tempo todo com a família. Então, é muito difícil esse início para aquela criança pequena. Então, é difícil para crianças típicas. Ainda mais, ainda importante, é a dificuldade para as crianças dentro do espectro. Por quê? Porque um dos comportamentos, né, que envolve o autismo é a inflexibilidade, a resistência à mudança de rotinas. Então, agora eles estão numa rotina onde eles não têm muito horário para dormir, estão com um aumento de exposição a eletrônicos, a telas, estão com a família por perto, então aquele ambiente controlado, aquele ambiente familiar. A partir do momento que você vai para a escola e você tira a criança dessa rotina, isso pode gerar uma desregulação emocional, né? Ansiedade, e isso pode gerar mais sofrimento para a criança e para a família. Então é importante a gente fazer um processo de transição para esse momento, né, que está chegando, e tem várias estratégias que a gente pode usar. Uma delas, eu acho que assim, sempre começa em casa. Então esse momento já é hora, essa semana, já é hora de colocar algumas regras, de colocar regras para dormir, o horário de sono. Dicas e dicas. Atenção, papais e mamães responsáveis de plantão.
Olha só a primeira dica aqui da nossa então essas mudanças já começam agora, essa semana. Então, já tentar definir um horário melhor para dormir, para essa criança no outro dia estar disposta para prestar atenção na aula. Cuidar de redução de telas, porque essa redução abrupta da tela gera sintomas de abstinência, né? Porque a tela estimula os neurotransmissores do vício, do prazer, e quando você tira abruptamente, isso pode também gerar irritabilidade na criança. Então, a gente começa fazendo o desmame, viu, galera? Reduzindo 30 minutos por dia até para chegar no período de tempo de tela ideal que cada faixa etária tem. Mudar hábitos na alimentação, então esse período costuma-se liberar mais comidas de fast food, industrializadas, doces, porque é uma recompensa ali da férias. Nas férias, né? Então agora é hora de dar uma enxugada nessa dieta, porque esses alimentos que têm açúcar, que têm aditivos alimentares e corantes, eles têm esse caráter mais excitatório, mais viciante. E isso pode atrapalhar também o desempenho da escola. Então, já melhorar essa parte da alimentação, controle de telas e sono. E uma coisa muito importante, às vezes, é você visitar a escola antes mesmo de iniciar as aulas. Então, levar a criança junto nessa visita? A família visitar a escola, conhecer o espaço físico da escola, ou então, se não for possível, fotografar e levar para casa. Olha, você vai ficar aqui, olha a sua escola como é bonita, olha o espaço que você tem para brincar na escola. Então, isso também familiariza a criança com esse novo ambiente. Levar, marcar, se possível, também para conhecer o professor, conhecer o coordenador. Olha, essa pessoa que vai ser a pessoa que, quando você tiver alguma dificuldade, você vai se reportar. Isso gera um vínculo, uma empatia, um conforto para a criança. Então, ela já sabe mais ou menos para onde ela vai ir, as pessoas que elas vão encontrar. Então, isso pode reduzir essa ansiedade do novo, né? Que até a gente tem. Imagina uma criança que segue rotina. Agora, até nós, pais, temos, imagina a criança, e, enfim, qualquer criança. Mas, assim, o interessante, até o que a doutora estava falando, é que mesmo que o seu filho, a sua filha, vai continuar na mesma escola, ela teve esse período de afastamento, onde estava em casa, na casa da vovó, viajou, enfim, curtiu, ficou nessa distância da escola. Mesmo continuando no mesmo ambiente escolar, levar com antecedência para que ela possa se familiarizar novamente, para não ter aquele impacto do retorno de imediato, e aí faz todo mundo sofrer. Exato. E não somente a criança e os pais, os profissionais também, porque eles estão ali de braços abertos para receber da melhor forma, eles se prepararam para isso. Então, isso também vai ajudar na questão da socialização, da adaptação, que é um momento muito importante ter a presença dos pais, não ali dentro da escola, porque tem muito pai, eu falo por mim, no início da Maria Júlia, quando ela ia para a escola, eu tentava ficar lá dentro, ela me olhava, eu com uma cara fechada, eu já saía. Só que daí eu falei assim, ela não chora, todo mundo chora, porque ela queria ficar, e tinha muita criança que chorava. Isso é normal, mas falando na questão do autismo, onde tem uma certa dificuldade na questão de adaptação, para tornar esse momento prazeroso, é importante que todos que possam se envolver da melhor forma possível, né? Dando atenção, levando, acompanhando, e aos pouquinhos, acredito eu, né, que a criança vai soltando. Só que é importante nós falarmos também, doutora, sobre os níveis do autismo, né? Porque tem níveis que são um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais moderado, tem o leve, o moderado e o severo, né? Severo. Isso vai depender do tipo de suporte que essa criança vai precisar. E vamos falar um pouquinho dos níveis. Vamos falar. Então, eu até costumo falar assim, hoje a gente fala do grande espectro, porque é uma variabilidade de sinais e sintomas na mesma criança, Sim. Dentro do mesmo diagnóstico, que às vezes a gente fica até com dificuldade, quando eu falo, são os familiares, mas também os profissionais de saúde. É uma dificuldade de reconhecer os sinais e sintomas de uma criança com um transtorno do espectro autista leve. Os sintomas são mais sutis, mas e aí o que eu gosto de trazer é que tanto o leve quanto o moderado ou grave, todos eles precisam de adaptações, todos eles precisam de suporte. O que muda é o nível de suporte. E aí o que costuma acontecer, principalmente dentro da escola, tenho até um caso interessante para contar, é que às vezes as crianças com o espectro leve, né, ou seja, essas crianças elas têm uma linguagem, uma boa comunicação, inclusive elas podem ter um vocabulário rebuscado. A gente acha assim, nossa, que desenvolvida essa criança quando a gente está conversando com o transtorno do espectro autista leve. Verdade. E aí essa criança com um nível de interesses assim rebuscados, específicos, mas só que essas crianças, principalmente a do caso leve, elas vão ter muita dificuldade na socialização.
Elas tendem a ter dificuldade nesse engajamento, nesse início da socialização, ainda mais agora no período de muitos colegas novos. Então, eles ficam mais quietos, eles têm essa dificuldade de se inserir, de fazer os grupos. E aí que a gente precisa de muita atenção. Por quê? Porque olhar a criança com aspecto leve é muito diferente do olhar com a do moderado, porque todo mundo olha o moderado, a gente já entende, já vê. Então, geralmente gera em nós essa empatia normal, né, de que o outro precisa de cuidado. Mas o leve não gera isso, porque ele aparenta ser típico. E aí, um caso muito interessante que cabe eu trazer aqui, é um paciente meu, ele tem altas habilidades, superdotação, mas ele tem muita dificuldade de tolerância à espera. Então, meu Deus, na hora do almoço tem que ter uma fila, né, para poder se alimentar. Ele não tolerava ficar na fila. E ele não podia furar a fila, né, passar na fila, porque os outros coleguinhas dele não iam entender por que ele era especial, por que ele ia passar na frente, já que ele era uma pessoa típica. Sim. Ele não estava com nenhuma, né, aparentemente estava tudo bem, o mais inteligente da sala. E ele, por conta disso, ele ficava sem almoçar. Ele ficou 1 semana, 2 semanas sem almoçar, até que a mãe começou a perceber. Foi aí que ela percebeu? Foi, porque ele não contava, porque ele ficava com vergonha de causar um estresse entre Mas até então ela não sabia que ele tinha o diagnóstico. Ela sabia do diagnóstico. Ah, tá. E a escola sabia do diagnóstico, mas o que eu quero falar é a importância dos outros alunos também saberem do diagnóstico. A informação. Por que nós estamos falando isso? Porque cabe não somente a família estar amparada de informação, mas toda uma sociedade se envolver. Eu vou repetir para vocês. Não é somente a família que recebe o diagnóstico do espectro autista que tem que estar amparada de informação, mas toda uma sociedade ter as informações possíveis para conduzir da melhor forma possível enfim, ter essa pessoa inserida na sociedade para que ela possa ter qualidade de vida na aprendizagem, né, na questão de socialização, entre outras situações, para deixar isso tudo muito mais leve. Né? E aí, por exemplo, ninguém prestou atenção, né, nenhum auxiliar, nenhuma professora, nenhuma equipe da escola, nem os próprios alunos perceberam que a criança estava sem almoçar. Então, essas crianças, elas precisam de um olhar mais atento, elas precisam de um olhar especial, seja ela do caso leve, seja ela do caso moderado, do grave. Então, a gente precisa de um plano de educação individualizado para cada aluno. É importante que, nesse início escolar, essas crianças apresentem um laudo médico, uma avaliação neuropsicológica para essa escola, para que essa escola entenda as dificuldades que essas crianças têm, que elas entendam quais as habilidades que essas crianças têm e quais os interesses dessas crianças, para poder elas trabalharem de um plano individual para conseguir que essas crianças aprendam também, porque elas têm essa possibilidade de aprender, mas ela precisa de um suporte, ela precisa de adaptações e isso faz toda a diferença. Doutora Adriele, você tocou num ponto que até nós no próximo bloco nós vamos receber aqui advogadas para poder falar um pouco mais da questão do direito e eu vou questionar elas sobre a demora, muitas vezes, de famílias que não têm condições de receber o diagnóstico, o laudo, para que elas possam recorrer a um atendimento especial. Eu fico indignada de saber que em muitos lugares que teriam condições de abraçar isso, não abraçam como deveria. E aí o que acontece? As famílias estão por aí, muitas vezes sem informação, sem saber para onde ir, porque de fato elas precisam ser amparadas. A partir do momento que ela recebe o laudo, aí ela pode recorrer para a escola dar um atendimento especializado, buscar alternativas de atendimento. O fato é, doutora Adriele, é que muitas vezes essas famílias não conseguem receber o laudo e demoram, ficam anos numa fila e isso se torna maçante. Já é dolorido, né? Quando você recebe o diagnóstico, você não sabe muitas vezes como fazer, mas se torna prazeroso porque todos os dias é um aprendizado, né? E aí o fato é que toda uma sociedade precisa abraçar a causa. É um desafio que a gente encontra hoje, né? É um desafio assim nacional, até mundial, vamos dizer assim, porque são muitas crianças e ainda tem poucos serviços, poucos centros de referência para abraçar essas crianças, para dar o diagnóstico e o tratamento adequado. A gente não pode perder as esperanças, estamos aqui justamente para multiplicar isso e hoje a gente tem a ajuda do pediatra. O pediatra, ele, pela Sociedade Brasileira de Pediatria,
o médico, psiquiatra infantil ou neuropediatra que é habilitado para dar o diagnóstico, mas um pediatra especializado no autismo também pode dar esse diagnóstico. A partir do momento, eu sei que o tempo está curto, mas eu preciso fazer essa pergunta, produção. O diagnóstico, ele é dado por uma equipe multidisciplinar, tem que ser, ou somente quem que poderia dar esse diagnóstico? Tá. Tecnicamente é o médico, o diagnóstico ele é médico. O médico seria o neuropediatra? O neuropediatra é um psiquiatra infantil em condições perfeitas. Ou um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. No mundo ideal. O ideal seria. Porém, como a gente precisa desse suporte, como você acabou de falar, e ao invés da gente deixar essas crianças sem diagnóstico, é importante dar essa responsabilidade também para o pediatra, porque é ele que está ali de frente, manejando essas crianças, já percebem os atrasos de desenvolvimento. Então, o pediatra que se capacite, estude mais e se aprofunde no autismo, ele também pode estar habilitado para dar o diagnóstico. A equipe multidisciplinar ela é muito importante para fazer essas avaliações, para fazer esse manejo, mas o diagnóstico definitivo, a confirmação do diagnóstico é feita para a reunião desses dados de outros profissionais, mas o diagnóstico ele é médico. É médico. Poder público, eu estou falando de uma forma geral. Vamos começar a se agilizar para, de fato, trazer o atendimento que essas crianças precisam, que as famílias precisam? Fica esse alerta aqui. Doutora, muito obrigada pela tua participação. Eu não sei se daria para ela participar conosco do próximo bloco, até para a gente continuar dando continuidade. Se você puder, né, continuar conosco, nós vamos receber as doutoras ali, a doutora Letícia e a Luciana, estão aqui conosco, fazem parte da comissão da OAB. Qualquer coisa você pode participar conosco aqui no estúdio para a gente poder também trocar aqui mais algumas informações. Só queria fechar um pouquinho assim a minha fala, falando assim da importância, então, para ficar bem assim entendido para todos, a importância da informação, a importância da previsibilidade. Ótimo. A criança precisa disso, então precisa conhecer o ambiente que ela vai, quadro de rotinas, para que a mãe quadro de rotinas com recursos visuais para essa criança imaginar, para entender como é que vai ser a semana dela. Isso tudo vai auxiliar bastante para que essa criança tenha esse apoio na escola. E os professores precisam estar, nesse momento agora, nessas primeiras semanas, bastante flexíveis e acolhedores. Porque o melhor que pode realmente ajudar é a empatia, é o amor, é o cuidado, é o olhar, é a atenção. Então, os professores têm que ter esse cuidado de ser um pouco mais caloroso, de falar baixo. Essas crianças têm sensibilidade a barulho. Então, é importante esse momento de flexibilidade. Se a criança precisar sair da sala, isso pode ser permitido nesse momento. Então, a gente tem que fazer tudo para adaptar essa criança e isso precisa de flexibilidade. Tornar um momento mais acolhedor. Mais acolhedor. Obrigada, doutora Adriele. Adorei. Obrigada.